Lucas 24:13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, cara, os caras não viram, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. É isso que a frustração faz com você. Quando você espera um resultado que não veio, de um jeito que você queria e não veio, você frustra para todas as outras coisas. Frustração é esperar um resultado que não veio. E esses caras aqui estavam frustrados, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, tendo estado em Jerusalém, que ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus ainda instiga. Jesus diz: qual? Esse Deus não é gente, né? Ele lhe perguntou: quais? Em outras palavras, ele está perguntando: onde é que você estava, que você não viu essas coisas? Esse é o problema, não saber onde Jesus estava. A frustração te cega, irmão. A frustração fecha os seus olhos, porque não é do seu jeito, é do jeito dele. Um homem no Éden, quando abriu os olhos, ficou cego. Enquanto eles estavam cegos, eles viam. Quando eles abriram os olhos, eles ficaram cegos. Porque com Deus é diferente do seu jeito. A primeira revelação que você precisa ter de Deus é que Ele não é gente, Ele não é homem, Ele não pensa como você. Você tem uma pessoa, um jeito de pensar. Deus não pensa assim. Aquelas pessoas que você odeia, essa que você pensou nela agora, Deus ama elas. Deus não tem problema com elas, quem tem é você. Deus não tem problema. Quem tem problema com essas pessoas é você. Deus queria que você salvasse elas, mas você está de mal. Você ficou de mal. Era para você ajudá-las, mas você ficou de mal. Então Deus não tem problema, irmãos. Na realidade, Deus não tem problema com o pecador, com o pecado. Pecado Deus perdoa. Deus tem problema com o engano, com pessoas que insistem no engano e ainda usam o nome de Deus para isso. Ele fala. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. E o Jesus ali, o ressuscitado, estava no meio deles, irmãos, conversando com eles e perguntando. E eles estavam cegos e não viam. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto numa visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse da sua glória? E começando por Moisés, discorrendo em todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus disse assim: gente, vocês não leram? Por acaso vocês não leram que isso tinha que acontecer, seus nécios? Meu Deus, eles tinham
Eles tinham as escrituras que profetizavam. A Torá dizia sobre o Messias. E Jesus disse: eu estou aqui no meio de vocês. Ele não se revelou, mas disse: Nécios, vocês não leram. E mesmo assim, irmãos, os olhos deles não se abriram. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, já se faz tarde. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então abriram os olhos e reconheceram, mas desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Cara, esse texto para mim é um dos mais fantásticos das Escrituras. A palavra era: não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido. A promessa é: fica ali, não foge, não sai. Eles saíram, Jesus apareceu para devolver eles para o propósito. Porque quando você sai do propósito, você não enxerga mais, irmão. Quando você sai do trilho, e vou te falar, você não precisa sair da igreja para desviar. Se você sair da missão, você já desviou. E esse é o problema, que tem muita gente desviada da missão que está na igreja. E porque está na igreja, acha que não precisa de cura, não precisa voltar ao Senhor. Esse é o problema de Laodiceia. Laodiceia, a palavra Laodiceia, ela vem de laudic, que quer dizer quando o leigo fala. Isso é Laodiceia, é quando o leigo está falando. E hoje muitas pessoas têm que falar, mesmo não tendo nada para dizer. Nós estamos carregados de informações acerca de Cristo. Talvez esse excesso de informações vulgariza a informação, vulgariza o propósito. Laodiceia, qual era o problema de Laodiceia? Pensas que é rica, pensas que não te falta nada, mas tu não sabes. Ou seja, tu estás noiada. Tu não sabes que tu és miserável, pobre, cega e nua. Mas eu aconselho que de mim tu compre ouro puro para que tu sejas rica. Compre colírio para os teus olhos para que tu enxergue, e compra roupas brancas para tampar a vergonha da tua nudez. Esse é o problema, é que ela não sabia. Porque quando você não tem uma coisa e você tem convicção que não tem, você faz alguma coisa para ter. Mas quando você não tem e pensa que tem, você não tem nenhuma necessidade de mudança. Mudar para quê? Se eu estou na igreja, se eu sou dizimista, mudar para quê? E talvez você nunca vai experimentar a plenitude da presença do Espírito Santo na sua vida. Como diz lá no sul, talvez você nunca vai dar uma chapadinha. Por quê? Porque você tem tudo sob controle na sua vida. Você está esperando Jesus voltar. Glória a Deus. Recentemente eu estava me preparando para fazer alguma coisa, me esforçando por aquilo, e o Senhor me deu uma palavra. Ele disse: olha, Luiz, se esforçar é diferente de forçar. Quando o Senhor manda você se esforçar, é se esforçar por aquilo que Ele disse. Deus disse para você algo, então você se esforça pelaquela palavra. Forçar não é de se esforçar. Forçar, muitas vezes você pode estar forçando uma entrada que não é de Deus para você. De repente você está forçando uma porta, arrombando portas. Ah, mas Deus está abrindo as portas. Deus não abre as portas. Deus abre a porta. Pior do que ter portas fechadas é ter muitas abertas e não saber qual foi a que Deus abriu. E você vai entrando em todas elas. E depois você tem que voltar de todas elas. Deus diz assim: conheço as tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta. Porta de Deus é uma. Você entra, abre outra. Você entra, abre outra. Você entra, abre outra. Deus não coloca um monte de portas para você escolher. Ele é sucinto, preciso e conciso. Deus é sucinto. As coisas de Deus são claras. São claras. Quando alguém vem me entregar uma palavra e diz assim: eu estou vendo, mas eu não sei se será redondo, será quadrado. Eu disse: irmão, para. Eu não tenho certeza, então não é de Deus. As coisas de Deus
Quando você vê que o anjo tem 6 asas. Você vê que com 2 ele tampa o rosto, com 2 ele tampa os pés. Você vê as coisas claras. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. É Deus de direção. Quando ele diz para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, ele está dizendo, eu já te preparei tudo. Você só precisa entrar. Você só precisa entrar nisso. Forçar é tentar entrar no lugar que não é para você. Tem coisas da nossa vida que nós vamos precisar destruir. Tem altares que Deus vai mandar nós derrubarmos, irmãos. Você imagina? Tem coisas da sua vida hoje que são inúteis, e você vai ter que orar para Deus e dizer, Deus, o que é inútil na minha vida? Ele vai mandar você tirar. Noé fez uma arca, imagina. Noé fez uma arca, 100 anos construindo uma arca. 100 anos, todo dia Noé entra na floresta com machado, com mais os 3 filhos, e vamos derrubar a árvore, gente, vamos derrubar a árvore, e Noé está lá derrubando a árvore, uma árvore atrás da outra. Por que ele está derrubando a árvore? Porque Deus mandou para construir uma arca. Aí um dia Noé vai juntando tábua atrás de casa, vai juntando tábua. Um dia chega alguém e diz, Noé, rapaz, você não arruma 2 tábuas dessas para me fazer uma mesa lá em casa? Noé diz, não, pega ali na pilha, pode pegar. Aí o cara pega, passa um mês, 100 anos, trabalhando na mesma coisa, passa um mês, chega um cara e diz, Noé, você não me vende umas 10 tábuas dessas para me reformar a casa? Noé diz, vendo. Não, vendo, claro, pode pegar ali 10 tábuas, faço para você mais barato. Aí Noé olha para os filhos e diz, meus filhos, tive uma ideia. Vão abrir uma madeireira. E aí Noé abre uma madeireira e se torna o maior madeireiro da época, e esquece porque que ele entrava na floresta para cortar tábua. Pegou? Eu posso fazer tudo, eu posso prosperar, eu posso enriquecer, e eu estou indo lá, eu estou chegando lá, viu, Léo? Não paguei o terreno ainda, mas vou chegar lá. Eu posso crescer, eu posso prosperar, e eu vou prosperar, você vai prosperar, porque essa é a ideia de Deus para você. Mas eu não posso esquecer porque que eu entro na floresta para cortar tábua. Eu não posso esquecer por que que Deus me tira de casa todo dia. Eu não posso esquecer por que que eu vendo um livro. Eu não posso esquecer por que que eu pego um avião. Eu não posso esquecer que eu sou casado. Eu não posso esquecer que eu tenho filhos. Eu não posso esquecer que eu tenho um ministério. Eu não posso esquecer que o meu coração está queimado por Ele. Eu não posso esquecer dessas coisas, irmãos, porque daqui a pouco eu também vou estar vendendo tábuas. Eu não posso esquecer do meu chamado. Por isso que Jesus disse, nécios, vocês não leram o que estava escrito, que eu ia morrer? Eu falei para vocês. Quantas vezes eu falei para vocês que eu ia morrer e ressuscitar no 3º dia? Mas vocês estavam olhando tanto para os milagres, tanto para as multiplicações dos pães, e vocês não olharam para mim. Eu estou voltando. Olhem para mim, diz o Senhor, eu vou prosperá-los. Eu vou prosperá-los muito. Não, eu só estou aí, eu jogo a cadeira para cima, meu amigo. Você entenda o ambiente que você está. Eu vou te levar às nações. Você vai plantar igreja, eu vou te dar empresas. Você vai ser um plantador de ministérios. Ei, eu vou te deixar famoso na terra, porque eu não escondo lâmpadas debaixo de vasilhas, eu coloco no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Vou fazer você crescer, sua igreja vai explodir, seu ministério vai crescer, sua empresa vai prosperar. Mas nunca esqueça por que que você corta madeira. Nunca esqueça da onde eu te tirei e o que eu fiz em você. Não esquece disso, Luiz. Não esquece que você era um viciado, um traficante miserável, um perdido na vida, e eu mudei a sua vida. Não esquece disso.
te dei nome, te dei casa. Hoje as pessoas te chamam de apóstolo. Oh, aleluia. Até enche a boca, apóstolo. Mas não esquece quem você é. Não esquece, cara. Você pode prosperar. Ah, mas tem gente que diz: o dinheiro, pastor, o dinheiro é do diabo. Não, irmão, o dinheiro não é do diabo. Quer ver o diabo, fica sem dinheiro para você ver. O diabo aparece na meia hora depois. O amor ao dinheiro que é do diabo. E você não precisa nem ter dinheiro para se entregar a Satanás. Você pode ser um idólatra, adorar o seu ministério, adorar os seus negócios, adorar o seu corpo. Idolatria, idolatria é serviço. Idolatria é serviço a um ídolo. Ou seja, tudo que você coloca no lugar de Deus na sua vida é latria, é idolatria, é serviço a um ídolo. E o Senhor está dizendo assim: eu estou no meio aqui com vocês. Abre teus olhos, volta para Jerusalém, volta para a promessa, volta para o lugar que você nunca deveria ter saído, para a minha presença. Ah, irmão, eu sei, cara, eu começo a pregar, às vezes eu viajo tanto. Terça-feira eu e Iraci vamos para os Estados Unidos, mais 10 dias pregando. Às vezes eu estou pregando, às vezes eu subo sabe quando você não subo num altar, sabe quando você não sente o cheiro? Eu sei toda a Bíblia, eu já li esse livro trocentas vezes, já perdi as contas. Eu tenho mais de 5.000 esboços nesse iPad, na nuvem. Mais de 1 tera de mensagens arquivadas. Então é só baixar um download e vem. Mas se pregar sem sentir aquele cheiro, você pregar sem sentir aquele cheirinho, aquele friozinho, aquela coisa gostosa que vem e diz assim: ó, eu estou aqui. Ah, cara, você precisa entender o que eu estou dizendo. Não põe no piloto automático a sua vida. Celebre cada detalhe das Escrituras. Celebre cada vida com Deus, cada culto. Celebre uma alma que você ganha no ano. Celebre tudo. Aleluia. Celebre o pão da mesa. Ah, agora você tem bastante comida, não precisa mais orar. Não, continue orando quando você só tinha um sanduíche. Oh Deus, obrigado pela fartura. Meu Deus, eu não sei nem o que é isso, eu vou comer agora. Não deixa a fartura te engolir. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura tu não te fartes dele e vomites depois. Aleluia, eu estou no meio de vós. Eu falei o que vai acontecer, está escrito. Você sabe. Aleluia. Muitas coisas você vai ter que destruir, não é? Imagina, 100 anos, cara, fazendo uma obra. Você acorda todo dia de manhã, João, vai para a floresta, derruba uma árvore. 100 anos construindo um barco, que ele não sabia nem o que era barco, por causa de uma chuva, que ele não sabia nem o que era chuva, que nunca choveu na terra, a terra era molhada pelo orvalho. E dilúvio então, nem se fala. E Deus disse: faz um navio. E você não lê nas Escrituras que Deus falou de novo. Deus só falou uma vez, e por 100 anos Deus não falou mais. Ele não ligou para nenhum profeta confirmar. Ele não foi no monte para Deus falar com ele. Cara, eu não estou dizendo que esses lugares são ruins, que você tem que deixar de ir. Eu estou dizendo que você precisa ser convicto. Você está procurando, cada vez que você procura confirmação, você está dizendo: eu ainda não creio. E Deus fica pensando: eu já falei que esse miserável umas 10 vezes, ele não acredita. Se estás sem direção, é porque te falta comunhão. A comunhão não te deixa sem direção. Olha o que diz Salmo 25 e o verso 12: qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade, a sua descendência herdará a terra. Verso 14 diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este eles lhe fará saber a sua aliança. Então não é direção que te falta, é comunhão. A comunhão te dá direção. O problema é que você vai orar e você quer pregar para Deus.
Oração não é para você falar, é para você ouvir. E você está, Deus e meu Pai, Senhor, essa noite, Deus diz, cala a boca, deixa eu falar. A palavra ouvir no hebraico, ela significa chamar, e obedecer também é chamar. Não tem duas traduções, é uma tradução só, para ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa. Ouve, Israel, o Senhor, porque quando Ele fala, Ele espera que você ouça, obedeça e pratique. Oração não é para dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Oração é para ouvir os céus. Aleluia. Oração é para Deus falar com você. Deus chamou Moisés para o monte em Êxodo 24 e diz, Moisés, sobe a mim no monte e eu te mostrarei o que vai vir. Moisés ficou lá 6 dias, Deus não apareceu. Deus só apareceu no 7º dia. O cara ficou lá 6 dias esperando o encontro. Imagina, Deus estava esperando toda a alma de Moisés baixar, Moisés ficar quieto, Moisés parar. Quando Moisés parou, não tinha mais nenhum sentimento, nenhuma emoção. Deus veio e falou. Quem sabe é isso que o Senhor está esperando você sossegar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. Fica quieto, para de falar. Oh meu Deus. Achei o galão de vinho. Fica quieto, deixa Deus falar, deixa Deus fazer, para de lutar. Aquieta-te e saber que eu sou Deus. Fica quieto, deixa Deus fazer. Mas nós não, nós queremos dar resultado quando Deus quer que a gente dê fruto. Obrigado. Não é para dar resultado, é para dar fruto. Fruto. Deus não está procurando seus resultados, Deus está procurando o seu fruto. Aí Jesus está passando com fome. Jesus também se alimenta de você. Ele está passando com fome, ele olha de longe, vê uma figueira cheia de folhas. E a Bíblia é clara, a Bíblia diz assim, não era tempo de figos. Mas ele olha, ela está cheia de folha, ele chega perto. Quando ele chega perto, não tem fruto. Mas tinha folha. Não tem fruto. Agora ela tinha a obrigação de dar fruto? Não, porque não era tempo de figo. Mas Jesus ficou com raiva e secou ela. Disse, não nasça mais fruto de ti. Jesus ficou com raiva. Por quê? Porque não tinha figo? Não, é porque não tinha figo, mas tinha folha. A folha anunciava que tinha figo. Quando ele olhava de longe, tinha folha. Quando ele chegou perto, não tinha fruto. Quantas pessoas você conhece que olhando de longe tem folha, mas chega perto não tem fruto? Você não tem que dar fruto se não está na tua estação. Espera a tua estação. Tá, mas se não estou dando fruto, o que é que eu faço? Celebra alguém que já está dando fruto, para quando você dá fruto, alguém te celebrar também. Então peraí, então eu não preciso dar fruto agora? Não, mas não mostre folha. Mostrar folha, mostrar uma coisa que você ainda não tem. Espera ter, vai chegar a sua estação. Quantas vezes eu sentei na frente de pregadores e eu dizia assim, Deus, deixa eu pregar, eu prego muito melhor que isso aí. Eu falava, Deus dizia, não é a tua estação, não é o teu tempo. Não mostra a folha. Fala para Jesus, Senhor, eu ainda não tenho fruto. Ele vai dizer, fique tranquilo, filho, você vai dar fruto. Apenas fique grudado aqui na figueira, na videira. Fica grudado em mim, porque você vai frutificar na estação própria. E o seu fruto vai permanecer. E você vai dar fruto na hora certa. Na hora certa você vai dar fruto. Amém? Amém? Amém?
Glória a Deus. Charles casou com a minha filha, a Bruna Caroline. Charles já trabalhou comigo na editora, já trabalhou em tantos lugares, já fomos para a África junto. E eu olhava assim, eu dizia assim, cara, não está dando fruto ainda. Mas eu não forçava a barra, esperava. Reuel viajava comigo, eu olhei um dia para trás e disse, Reuel, acho que está na hora de você voar, cara. Reuel está viajando o mundo com a sua esposa. Nós vamos agora para o país de Gales em junho, fazer uma conferência lá onde Evans Robert pregava. Eu olhei para o Charles, Charles, você vai viajar comigo? Eu disse, mas eu não toco teclado. Tô nem aí, mano, vai aprender. Eu só toco violão. Eu disse, eu só toco campainha. E sino. 2 semanas aprendeu 3 notas. Dó, dava dó de ouvir. Mi, misericórdia. E lá para longe do tom. E tá aí, ó, dando fruto, né, bebê? Por quê? Porque quando chega o seu tempo, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Você está lá tentando, pescando e não pega nada. Daí Deus diz assim, agora vai lá, porque agora eu estou mandando. Você vai agora debaixo de uma palavra. Espera o seu tempo, você vai chegar no tempo certo. Não fuja do lugar da promessa, não fuja do lugar da promessa. Irmãos, eu nasci em igrejas que o pastor me ofendia, me machucava. Eu nasci em igrejas que nós éramos feridos, machucados. O pastor olhava para mim e dizia, você não sabe fazer nada. Eu baixava a cabeça, ficava quieto, à vontade de... Eu aprendi uma coisa, para não ficar virado, eu falava em línguas. Você que fica irado com a sua esposa, não briga mais com ela, só ora. Isso. Lá em casa é uma festa. Aí assim fala de oh, mulher da vida. Oh, te amo, mas sai daqui agora, aleluia. Pronto, deu tudo certo. Oh, terra. A menina perguntou, como é que eu não boto o nome da mensagem no telão? Eu disse, bota salada de fruta. Que hoje eu estou nas nuvens, minha filha. Hoje eu não vou, não tem tema hoje. Ela disse, o senhor tem um tema para nós botar na tela? Eu disse, bota lá o tombo do leão dourado, alguma coisa assim. Eu sei lá o que eu ia pregar hoje. Eu só sei que eu cheguei aqui e disse, Jesus, eu estou aqui, agora é o Senhor que faz o que o Senhor quiser. Se prepare para derrubar altares da sua vida. Se prepare, Deus vai chocar você nos próximos dias. Não é passar 100 anos construindo uma arca para usar 1 ano só. 1 ano, Elielson. Ele passou 100 anos fazendo a mesma coisa. Não precisou de confirmação nenhuma. Ninguém precisou ir lá. Ele não fez nenhuma campanha de nada. Ele foi e obedeceu. E os filhos dele, eu fico imaginando que os filhos se pensaram assim, o papai não está bem. Eu fico imaginando que os filhos pensaram, meu Deus, o que é que meu pai está querendo fazer? Barco, o que é um barco, meu pai? Como é que o senhor vai fazer? Ele diz, eu tenho a planta. Mas de onde é que, como é que o senhor fez isso? Não, eu não fiz, foi Deus que me deu a medida. E tem uma coisa interessante na arca de Noé, que Noé construiu, mas não dirigiu, porque ela não tinha leme. Tudo que você faz para Deus, você não dirige, quem dirige é Ele. Você só participa do que Ele está fazendo, do que Ele mandou você fazer. Noé não dirigiu, ele entrou na hora que Deus mandou e saiu na hora que Deus mandou. E depois que ele saiu, eu fico imaginando que Deus olha para ele e diz assim, Noé, pode tacar fogo na arca, acabou meu filho, vencemos. Como assim, acabou? Acabou, meu, acabou. Não, mas eu não vou me desfazer da arca, foi Deus que me deu. Meu filho, taca fogo disso aí.
Não, mas Deus que me deu as medidas, foi Deus que me deu. Eu sei que é muito difícil soltar algumas coisas que foi Deus que te deu. Mas até o que Deus te deu só serve para um tempo. Porque Noé, mais importante do que construir a arca é reconstruir o mundo. E agora, Noé, nós vamos reconstruir o mundo. Você não vai mais precisar da arca. Então se prepare para soltar coisas que Deus vai mandar você soltar, para você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, eu trabalhei na igreja, eu pregava segunda, eu pregava na terça da vitória, eu pregava na quarta da unção, na quinta do avivamento, eu pregava todo dia, eu e Iracira, a gente ia para a igreja tarde, limpava a igreja e pregava de noite. Agora está tudo bem, agora a igreja está crescendo, tem 3 cultos no domingo, gente que vai na rua, porque não, vai embora porque não consegue entrar, nas 3 reuniões, agora compramos o terreno, estamos pagando, só estamos esperando o Léo ir lá de novo, e o irmão que quitou o terreno, estamos esperando, estamos lá. O Brasil inteiro vai lá. Sábado eu me reúno com mais de 1.500 pastores. Sábado agora, todo primeiro sábado do mês há 20 anos. Agora que está tudo pronto, Deus me tira de casa e me leva para as nações. Agora que eu podia 58 anos, ir assim com 57, a gente pode dar uma descansadinha. Agora Deus diz, não pai, está só começando. Eu digo, Senhor, eu disse, não é, começou a arca com 600 anos, meu filho, descansa, está tudo certo. Diga, agora que está tudo pronto, que as pessoas vão lá, que eu quero estar em casa, que eu tenho uma sala, um escritório, e agora eu tenho. E Deus me tira de casa, porque Deus só te dá aquilo que você estiver disposto a devolver. Deus não te dá nada para você. Na realidade Deus não te dá dinheiro, Ele te confia recursos. Deus te confia recursos, Deus não te dá dinheiro, Deus não te dá fama, Deus te confia lugares, ambientes de autoridade. Ah, Deus está me exaltando. Ô pastor, como Deus está te exaltando, o que é a exaltação de Deus para você? Dar algumas coisas, dar algum dinheiro, deixar famoso, conhecido na internet? Isso não é a bênção de Deus, cara. Bênção de Deus é você entrar num quarto e Ele falar e você dizer, eis-me aqui, Senhor. É no meio da noite você ouvir o seu nome, Luiz. Ah, meu Deus, isso é a bênção de Deus. 8 bilhões de pessoas na terra e você ouve o seu nome. Isso é a bênção de Deus. Trocados algumas coisas. Não, irmãos, toda glória humana é passageira.